Capítulo 826. Compras. Enquanto o treinamento intenso e árduo lentamente ensinava os membros da coorte a lutar juntos, Sun-Ni tinha várias outras tarefas urgentes para concluir. Acompanhar todas essas responsabilidades simultâneas realmente testou sua capacidade mental, mas não havia outra escolha senão simplesmente cerrar os dentes e fazê-lo. Provavelmente, a tarefa mais importante que ele enfrentava era alocar seus pontos de contribuição e adquirir vários ativos para fortalecer a coorte. No entanto, essa não era uma questão simples. Depois de vários dias estudando como seus subordinados lutavam e se familiarizando com seus arsenais de memória, ele finalmente estava pronto para tomar algumas decisões. Para fazer isso, ele escolheu um momento em que os 3 membros da vanguarda corpo a corpo, Bailey, Dorn e Quentin, estavam ocupados nas cápsulas do Dranscap e chamou seus outros 3 subordinados. Afinal, todos os 3 eram especialistas em várias áreas de suporte que tinham a ver com o equipamento da coorte. Kim era uma técnica, Samara era uma engenheira especialista em feitiços, enquanto Luster... Bem, Luster deveria ser um piloto as. Isso não era muito útil nesta situação, mas o que Sun-Ni deveria fazer? Deixar o pobre rapaz de mau humor sozinho em um canto. Depois de consultar Kim e Samara, ele obteve muitos insights sobre qual seria a melhor maneira de gastar os pontos de contribuição. O Rhino pode ter parecido um simples veículo de transporte, mas na verdade era muito mais. Sun-Ni não sabia muito sobre guerra e estratégia, mas sabia que a mobilidade era um dos fatores mais importantes para determinar o impacto que uma unidade de combate poderia causar. Isso era especialmente verdade para as coortes da primeira companhia irregular, que deveriam ser unidades de resposta rápida de elite que tinham que viajar constantemente entre vários pontos de conflito para fornecer apoio às tropas terrestres. Portanto, atualizar seu APC foi de suma importância. A questão era quais aspectos do Rhino precisavam ser mais atualizados. No final, Sun-Ni optou por várias atualizações importantes. Eles não eram o que ele esperava escolher antes de consultar a dupla de especialistas em tecnologia. Em vez de adicionar mais armadura ao casco do Rhino ou incorporar um poderoso canhão à sua seção dianteira, a maioria das melhorias acabou sendo ocultada. O Rhino passou por uma ampla reforma que substituiu seu já formidável reator de potência por uma alternativa muito mais potente, que por sua vez exigiu que todo o sistema de transmissão de energia fosse arrancado e substituído por um mais robusto. Entre outras coisas, esta atualização melhorou muito a logística da coorte, já que o novo reator Spelltech não precisava de combustível mundano e poderia ser carregado por Luster. Afinal, o cara acabou servindo para alguma coisa. A segunda grande atualização, inesperadamente, centrou-se inteiramente no conjunto de comando e comunicação situado na parte traseira do veículo. Sun-Ni não havia prestado muita atenção antes, mas depois de receber informações de Kim, ele entendeu como era importante colocar as mãos em um sistema melhor. Com todos os portões se abrindo, na Antártica, a comunicação com outras unidades e o QG de comando do exército de evacuação rapidamente se transformaria em um inferno. Ser capaz de manter uma conexão estável era ainda mais importante para os irregulares, já que as coortes deveriam agir de forma semi-independente enquanto eram coordenadas pelo Master Jet à distância. Felizmente, o reator atualizado era capaz de fornecer muito suco ao conjunto de comunicação, então Sun-Ni poderia facilmente substituí-lo por um sistema muito mais avançado e poderoso que, esperançosamente, não teria nenhum problema em perfurar a massa de interferência. As antenas externas adicionadas, tanto a telescópica comicamente alta quanto a parabólica mais modesta, podiam ser retraídas e escondidas sob a armadura a qualquer momento. A terceira atualização foi a mais esotérica e obscura. Envolvia aplicativos Spelltech extremamente avançados que Sun-Ni realmente não entendia, então ele simplesmente disse a Samara para escolher a melhor opção. Tinha a ver com proteger e isolar os sistemas centrais do APC dos efeitos prejudiciais que os Nightmare e Gates produziam. Todo mundo sabia que Gates mexia com tecnologia eletrônica de maneiras estranhas, mas poucas pessoas entendiam como e por quê. Considerando a natureza da cadeia de pesadelos, Sun-Ni teve que se certificar de que o Rhino não iria simplesmente parar e morrer no meio do nada sem motivo aparente. Então, mesmo que isso lhe custasse uma quantidade dolorosa de pontos de contribuição, ele optou por adquirir o conjunto de contramedidas mais caro disponível. Sun-Ni não derramou uma lágrima, apenas porque seus subordinados estavam assistindo. Antes de dispensar os especialistas,
Ele fez outra aquisição. Sabendo do que Samara era capaz com o armamento certo, ele decidiu melhorar seu desempenho em combate colocando as mãos na arma mundana mais poderosa disponível para os membros do primeiro exército de evacuação. Como resultado, a coorte ganhou o direito de receber um rifle mecanizado incrivelmente poderoso, pelos padrões dos soldados mundanos, é claro. A coisa era feita de uma liga incrivelmente resistente e incluía vários materiais de amortecimento para tornar seus componentes internos mais resistentes a danos contundentes. Era tão alto quanto a própria Samara e possuía um cano longo e assustador. Sun-Ni inicialmente pensou que o rifle era um Railgun, mas foi corrigido e descobriu que era na verdade um tipo diferente de Mass-Driver conhecido como Coilgun, ou Gauss Rifle. Ele já tinha ouvido todas aquelas palavras antes, mas não tinha ideia de qual era a diferença. Não que isso importasse. Tudo o que ela precisava saber era que o rifle era incrivelmente poderoso e capaz de lançar projéteis sólidos para frente com uma velocidade impressionante. Também poderia dispará-los em dois modos, subsônico e supersônico, o que poderia ser útil se a coorte quisesse permanecer discreta. Tecnicamente, o rifle era muito pesado e poderoso para ser usado por um humano. Era para ser utilizado por um soldado envolto em uma armadura de exoesqueleto completa, ou mesmo servir como uma arma leve para as plataformas de guerra humanoides menores. Mas como um desperto, Samara era forte o suficiente para administrar. Depois de fazer essa aquisição, Sun-Ni dispensou os 3 especialistas e esfregou as palmas das mãos. Então, ele foi em frente e gastou seus pontos de contribuição restantes em itens diversos. E, mais importante, melhores memórias para seus soldados. Quando um sorriso louco apareceu no rosto de Sun-Ni, seus olhos brilharam com uma luz gananciosa. Olhando para seu comunicador, ele não pôde deixar de rir. Pirralhos ingratos. Papai trouxe presentes para vocês. Capítulo 827 Tarefa assustadora. Sun-Ni passou muito tempo considerando qual seria o melhor uso dos pontos de contribuição que lhe foram atribuídos pelo exército, no que diz respeito às memórias. Ele não tinha dúvidas de que a coorte iria encontrar hordas de criaturas do pesadelo na Antártica. Esperançosamente, ele e seus soldados sobreviveriam. O que também significava que eles receberiam muitas memórias e, eventualmente, até mesmo ecos durante a campanha. Ainda assim, a maioria dessas abominações estariam adormecidas ou despertas. Quão poderosa de uma memória poderia trazer matar tal criatura? Além disso, qualquer benefício recebido em batalha estava fadado a ser arbitrário. Mesmo que possuísse um poder considerável, quem diria que esse poder se encaixaria bem nos membros da coorte? Então, agora era a sua melhor e única chance de colocar as mãos em memórias potentes que combinavam perfeitamente com seus soldados e com ele. No entanto, nada nunca foi simples. Apesar do governo ter sido extremamente generoso, equipar 6 despertos, muito menos um mestre, não era barato. Se Sun-Ni não tivesse gastado a maior parte dos pontos de contribuição na atualização do Rhino, ele poderia adquirir uma boa quantidade de ferramentas poderosas. Do jeito que estava, ele estava desesperadamente sem fundos. Foi por isso que ele teve que tomar várias decisões dolorosas. Em primeiro lugar, ele desistiu de conseguir algo que ele mesmo pudesse usar e optou por se concentrar nas necessidades de seus subordinados. Isso realmente deixa um gosto ruim na minha boca. Sun-Ni soltou um suspiro triste. Não havia como negar. Seu arsenal pessoal já era um pouco notável. Ele teve que se consolar lembrando que seus 6 soldados eram, de certo modo, uma extensão desse arsenal. Eles deveriam se tornar suas armas mais poderosas. Então, empoderá-los era o mesmo que empoderar a si mesmo. Em segundo lugar, comprar Exos também estava fora de questão. Embora houvesse muito por onde escolher, o custo era muito alto. Sun-Ni poderia ter pensado em conseguir um se pudesse transformá-lo em uma sombra, mas ele já sabia que tinha que possuir a sombra correspondente em seu mar da alma para transformar um eco. Portanto, seu principal objetivo era aprimorar o equipamento de seus soldados de maneira significativa. Infelizmente, mesmo isso estava fora de seu alcance agora. Isso se Sun-Ni não trapaceasse, é claro. Mas por que eu não iria? Um sorriso ameaçador apareceu em seu rosto. Sun-Ni estava em uma posição única para obter a maior parte do que queria, gastando uma quantidade muito menor de pontos de contribuição do que qualquer outra pessoa teria de desembolsar. Afinal, ele era um aspirante a feiticeiro.
Comprar dezenas de memórias poderosas poderia estar fora de seu alcance, mas com um pouco de sorte, ele não precisaria. Solicitar uma poderosa espada acendida para Bella consumiria uma parte considerável de seus pontos de contribuição restantes, por exemplo. Mas comprar uma arma dormente com um encantamento adequado não. Tudo o que ela precisava fazer era estudar sua trama e depois transplantar o encantamento para a lâmina atual do espadachim. Em outras palavras, Sun-Yi planejou tratar as memórias que comprou como blocos de construção de ferramentas poderosas, em oposição às próprias ferramentas. Dessa forma, ele poderia obter muito mais valor dos pontos de contribuição em sua posse. A única desvantagem dessa abordagem era que sobrecarregaria imensamente Sun-Yi nas próximas semanas. No entanto, ele estava disposto a tentar. Mesmo que nem todas as suas tentativas de transplante de tecidos fossem bem-sucedidas, ele estava confiante de que uma quantidade suficiente seria. Se ele escolhesse os ingredientes certos, é claro. Sun-Yi estudou a vasta lista de memórias disponíveis por um tempo, então suspirou e saiu do ginásio. Ele teve que inspecionar as mercadorias pessoalmente. Às vezes, era fácil esquecer que a maioria dos despertos não gostava de sua capacidade de perscrutar a própria essência das memórias e receber uma descrição prática do que cada encantamento deveria fazer do feitiço. Isso foi algo que consumiu uma gota de cor que caiu do olho de Oya ver o presenteou, e embora certamente houvesse aspectos que permitissem que um número seleto de pessoas fizesse algo semelhante, a maioria dos despertos simplesmente teve que confiar em sentimentos vagos e experimentação para desbloquear todo o potencial de suas memórias. Demorou um pouco para que isso acontecesse, mas, eventualmente, Sun-Yi foi autorizado a entrar no arsenal principal do acampamento do exército. Lá, ele encontrou dezenas de despertos ocupados com a papelada. Não havia milhares de memórias nas prateleiras, esperando para serem alocadas em várias unidades. A logística de todo o sistema era um verdadeiro pesadelo, já que as memórias só podiam ser transferidas pessoalmente. Como resultado, cada um foi designado a um oficial de suprimentos desperto que serviu como um arsenal ambulante e deveria entregar pessoalmente a memória escolhida ao destinatário quando solicitado. Sun-Yi teria parecido um completo idiota se exigisse que cada um desses oficiais manifestasse todos os seus inventários para sua leitura, sem mencionar que tal coisa levaria uma eternidade para ser concluída. Felizmente, ele reduziu sua seleção a uma lista comparativamente curta de memórias que eram baratas e tinham grande potencial. Agora, ele só tinha que dar uma olhada neles para se certificar de que as tramas eram adequadas e fáceis de copiar. Sun-Yi tinha muitos objetivos, desde comparativamente simples de alcançar até aqueles que exigiam um grande esforço de sua parte e poderiam terminar em fracasso. Por exemplo, havia uma memória dormente que veio na forma de uma navalha. Seu único encantamento, de acordo com a descrição no banco de dados do governo, o tornava extremamente afiado. Tentar cortar as criaturas do pesadelo com a pequena lâmina era uma receita para o desastre, mas e se ele pudesse imbuir a espada de Bella com a mesma nitidez não natural? Havia uma capa que não tinha outro propósito senão fazer seu portador pesar alguns quilos a menos. Por si só, o encantamento não era muito útil. Mas e se ele aplicasse a pesada marreta de dor? Melhor ainda, e se ele conseguisse transplantar o encantamento, pena da verdade, do manto do submundo para ele? Embora Sun-Yi ainda tivesse problemas para trabalhar com tramas complexas de memórias ascensionadas, ele sentiu que tinha uma chance sólida de sucesso. E se ele pudesse comprar 6 amuletos baratos e aprimorar cada um deles com a resistência ao frio fornecida pela memória do gelo? Felizmente, ele também poderia gastar seus pontos de contribuição para receber fragmentos de alma necessários para essas manipulações. Claro, a tarefa era assustadora e complicada. Sun-Yi não apenas teve que coletar todos os ingredientes necessários, gastar muito tempo e essência para criar incontáveis sequências de essência, estudar os novos tecidos e realmente conseguir replicá-los. Ele também teve que levar outros fatores em consideração. A diferença entre encantamentos passivos e ativos, a capacidade das memórias sendo alteradas, a taxa em que seus soldados despertos teriam que gastar suas limitadas reservas de essência para manter os efeitos mais poderosos, a sinergia entre eles. Enlouquecer uma pessoa. Sem mencionar que ele tinha apenas algumas semanas para atingir esse objetivo ambicioso, supervisionando simultaneamente o treinamento da coorte e realizando outras tarefas importantes.
Ele provavelmente melhoraria seu domínio nascente da feitiçaria, pelo menos. Olhando para os confusos oficiais de suprimentos, Sun-Yi esfregou o rosto e gemeu. Tanta coisa para fazer. Caramba, ser capitão é sempre tão estressante. Capítulo 828. Chamado vários dias depois, Sun-Yi estava sentada no refeitório do bunker militar, consumindo uma generosa porção de comida sem muito entusiasmo. Alguns outros capitães da primeira companhia irregular, assim como a própria Master Jet, comeram com um pouco mais de apetite. Sun-Yi não parecia muito bem. Havia olheiras sob seus olhos, e toda sua presença era subjugada e apática. Sinal revelador de que alguém estava com pouca essência. Em algum momento, Winter lançou-lhe um olhar duvidoso e perguntou, o que há com você? Parece que você está prestes a cair. Sun-Yi acenou com a mão com desdém. Não é nada. Só estou cansado por causa de todas as coisas que tenho que fazer antes de partirmos. Ser um oficial do exército não é uma brisa, ao que parece. Quem poderia imaginar? A mulher olhou para ele por alguns momentos, então sorriu. Ah, certo. Esqueci que este é o seu primeiro posto de comando. Você ainda não descobriu as maravilhas da delegação. Mestre Randall balançou a cabeça. Há muitas coisas que não podem ser delegadas. Além disso, você tem que saber o que os seus subordinados podem fazer para atribuir tarefas a eles. Acho que você está indo bem, garoto. Sun-Yi quis retrucar que ele não era criança, mas pensou melhor depois de olhar para o veterano grisalho. Vandal tinha quase idade para ser seu avô. Se alguém tinha o direito de considerá-lo um júnior, esse alguém era Mestre Randall. Winter deu de ombros. Isso é verdade. Estou realmente impressionado com a coorte que você conseguiu formar. É inesperadamente completo, embora eu esteja surpreso com várias das escolhas que você fez. Sun-Yi levantou uma sobrancelha. Sério? Por quê? Ela se recostou e olhou para ele. Bem. Sun-Yi assumiu que ela estava olhando para ele. Na verdade, a beleza descontraída poderia estar olhando para qualquer coisa por trás de seus óculos de sol antiquados. Não me interpretem mal, cada um de nós tentou criar uma coorte que pode permanecer eficaz em todos os tipos de situações. Mas, no entanto, temos nossos preconceitos, então toda a coorte, exceto a sua, tende a se inclinar para uma certa especialização. Orgulhe-se, por exemplo. Aquele bastardo escorregadio recrutou todos os esquisitos furtivos da lista. Sun-Yi olhou para ela sem diversão. Você sabe que eu também sou um canalha, certo? Então, ele congelou por um momento. Espere, isso não saiu certo. O que eu quis dizer é que também sou especialista em furtividade. Winter bufou. Sério? Você realmente não parece um traidor. Sun-Yi cruzou os braços e olhou para ela com um sorriso malicioso. Bem, obviamente. Se eu sair por aí parecendo um traidor, as pessoas estariam em guarda para não serem esfaqueadas nas costas, não estariam? Isso simplesmente anula o propósito. Mestre, Randall soltou uma risada rouca. Ele faz um bom ponto. Sun-Yi assentiu com a cabeça e soltou um suspiro pesado. Para dizer a verdade, eu fiz minha parte de traições no passado, o que realmente me ajudou a sobreviver. Mas, principalmente, tendo a me encontrar em situações em que estou cercado por todos os lados. Furtividade é uma ferramenta poderosa, mas só pode levá-lo até certo ponto. Então, uma coorte completa é a melhor escolha, na minha opinião. Felizmente, meu aspecto é versátil o suficiente para suportar todos os tipos de composições. Ele demorou um pouco, então perguntou com curiosidade, em que outras coortes se especializam? Tenho estado muito ocupado para acompanhar o que vocês estão fazendo. Winter deu uma mordida em seu sanduíche, mastigou lentamente e deu de ombros. Ah, o de sempre. Davis foi com a abordagem furtiva. Venerável Vandal quer tudo sobre carnificina corpo a corpo. Assim como Mustang, com ênfase adicional em velocidade e sutileza. Eu sou mais uma garota de superioridade à distância. Dali é um pouco como você, mas com uma inclinação para uma defesa robusta. Quanto ao nosso líder corajoso. Ela olhou para Master Jet e sorriu. Na verdade, eu não tenho ideia. O bando dela é estranho. Sorria perdeu-lhes um olhar indiferente. Não é tão estranho. Eu apenas escolhi pessoas que podem melhorar meu próprio desempenho em batalha de várias maneiras. Nosso objetivo é acabar com o inimigo canalizando nossa arma mais mortal, da maneira mais eficiente. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. De qualquer forma,
Faltam apenas alguns dias para embarcarmos nos navios. Assim que o fizermos, a maior parte do nosso poder de decisão terá desaparecido. Quaisquer preparações adicionais que possamos fazer no mar serão limitadas a uma direção específica. Então, agora é sua última chance de explicar as coisas que você pode ter perdido. Os capitães se entreolharam com expressões sombrias. Depois de uma longa pausa, Sun-Ni perguntou: alguma sugestão? Mestre Jet pensou um pouco. Você não está muito familiarizado com a forma como Gatiss nos afeta, não é? Ele encolheu os ombros. Eu sei o básico, eu acho. Randall balançou a cabeça. Isso não é realmente suficiente. Para nós, oficiais do governo, grande parte de nosso dever tem a ver com conter os portões do pesadelo, então nós os conhecemos melhor. Você é um mestre, então deve ter experimentado o chamado pelo menos uma vez. Correto. Sun-Ni assentiu cautelosamente. Ele realmente experimentou a estranha atração que Gatiss e Seyades exerceram sobre Desperto. Parecia que o pesadelo o estava chamando. O veterano grisalho continuou com uma carranca. Bem, o chamado não afeta apenas a mente. Ele também exerce uma influência muito substancial na realidade. Ou seja, pode mexer com sua corda e com a âncora do reino dos sonhos. Sun-Ni coçou a nuca. Ele sabia dessa estranha anomalia, é claro. Ele mesmo nunca o havia encontrado. Quão grave é a interferência? O mestre mais velho demorou um segundo. Não muito grave, mas fica pior quanto mais perto você chega do portal. Na área imediata ao redor dele, o chamado substitui tanto a corda quanto a âncora. O que isso significa é que se você decidir pular no reino dos sonhos perto de um portão ativo, você será puxado para sua semente em vez de sua cidadela. O mesmo vale para os despertos que adormecem nas proximidades. Ele fez uma pausa e acrescentou: na verdade, costumamos fazer uso dessa propriedade. Se um portal se manifestar em uma área populosa e precisar ser fechado rapidamente, podemos despachar um grupo de desafiantes para a semente por meio do chamado. Uma cavaleiro pode ajudar e trazê-los para lá imediatamente, ou eles podem esperar até que a primeira onda de Nightmare Creatures seja eliminada e tirar uma soneca. Embora isso seja mais perigoso, já que os desafiantes terão que procurar uns aos outros e a semente em uma região potencialmente hostil do Dream Realm. Mestre Jet suspirou. Isso não é importante agora. Normalmente, não é muito difícil evitar ser deslocado pelo chamado. Tudo que os despertos precisam fazer é manter um pouco de distância entre eles e o portal. No entanto, sua expressão escureceu. Com quantos gatos se espera que se manifestem durante a cadeia de pesadelos? Quem sabe qual será a situação? Teremos que manter o perigo potencial em mente e administrar o horário de sono de nossos soldados, para que não sejam levados embora. E aconselho cada um de vocês a estocar estimulantes, pelo menos. Sun-Ni permaneceu em silêncio por um tempo, pensando. Eventualmente, ele esfregou o rosto cansado e disse em um tom sombrio: vou levar isso em consideração. Capítulo 829 Cicatrizes de batalha. No penúltimo dia antes da partida do primeiro exército de evacuação, Sun-Ni e sua coorte não tinham muito o que fazer. O ginásio que eles usaram havia sido desmontado na noite anterior, então era impossível para eles continuar treinando. Claro, Sun-Ni poderia ter inventado uma maneira criativa de fazer seus soldados sofrerem mais, mas acabou decidindo contra isso. Em vez disso, ele os reuniu na parede da fortaleza portuária para um piquenique improvisado. Deixar o quadrante norte foi uma grande ocasião, especialmente considerando que eles iriam para a guerra. Esta provavelmente seria sua última chance de relaxar e se divertir em total segurança, então seria uma pena perdê-la. A coorte desfrutou de uma refeição farta composta por vários pratos saborosos que Sun-Ni havia encomendado do refeitório do oficial. Havia até bebidas que eram tecnicamente proibidas pelos regulamentos do exército, embora tivessem um efeito muito limitado sobre os despertos. Os 7 observaram enquanto pesados contêineres estavam sendo carregados nos enormes navios em um silêncio melancólico. Bem, pelo menos 6 deles o fizeram. Luster, enquanto isso, secretamente cobiçava Samara. Depois de alguns momentos de silêncio, a mulher alta disse de repente em um tom uniforme: o que você está olhando? O jovem se encolheu desviou o olhar desajeitadamente. Essa é uma cicatriz terrível que você tem. Como você a conseguiu, São? Samara, de fato, tinha uma cicatriz proeminente que ia do ombro ao antebraço.
Como as mangas de seu macacão estavam arregaçadas, uma parte dele estava à mostra. Ela olhou brevemente para seu braço, então encolheu os ombros. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, havia um portão que se abria no topo de uma barreira inacabada da cidade. Como um dos despertos mais próximos do local, eu estava entre os primeiros a responder. Mantivemos as criaturas do pesadelo enquanto as equipes de construção estavam evacuando. De qualquer forma, houve uma explosão e fui jogado para fora da borda. Felizmente, meu braço ficou preso em alguns andaimes. Doeu como o inferno, mas pelo menos, não caí no chão e me transformei em uma poça. Luster piscou algumas vezes, depois sorriu. Isso não é nada. Na verdade, eu tive todo o meu braço direito mordido uma vez. Um verme de pedra gigante de alguma forma abriu um túnel sob a cidadela em que eu estava ancorado e então emergiu do subsolo, engolindo o portal de uma só vez. Aqueles de nós que sobreviveram tiveram que lutar apagou, mas depois, ficou preso nos pedaços de ralé, cercado por um enxame de vermes menores. Ele empalideceu um pouco. Menor em comparação com o primeiro, é claro. Cada um tinha pelo menos 10 metros de comprimento, na verdade. A única coisa boa sobre os bastardos era que eles só podiam se mover pelo solo, então estávamos seguros enquanto permanecíamos em cima de grandes pedaços de pedra. Fizemos isso por algumas semanas. Mas quando nossa comida e água acabaram, tivemos que fugir. Eu mesmo matei um verme inteiro. Mas não antes que a maldita coisa engolisse meu braço. Luster teve a sorte de ter perdido seu membro no Dream Realm. Embora deva ter causado muitos danos ao seu corpo físico, ele não ficou aleijado para o resto da vida. O jovem olhou em volta e deu a Bailey um sorriso arrogante. E você? Qual é a pior coisa que você já se machucou, hein? O espadachim pensou um pouco. Bem, acho que foi alguns anos atrás. Eu estava estacionado em um posto avançado de pesquisa remoto, lá no deserto. Tínhamos um portão aberto nas proximidades e toda a instalação acabou sendo invadida. Eu estava praticamente o único a sobreviver, mas as criaturas do pesadelo estavam em meus calcanhares. Eu também não tinha como entrar em contato com o QG, e o assentamento humano mais próximo ficava a meio mil quilômetros de distância. Um sorriso divertido apareceu em seu rosto. Levei cerca de um mês para alcançá-lo a pé. As abominações perseguidoras eram fáceis de lidar, mas o ar. Basta dizer que, no final, eu estava constantemente tossindo pedaços de meus pulmões. Isso foi o pior que já me machuquei. Felizmente, um bom curador acendido deu uma mão para me ajudar a me recuperar. Um silêncio perturbado caiu sobre a coorte. Alguns momentos depois, Dorn de repente falou, isso me lembra do meu solstício. A primeira criatura do pesadelo que encontrei conseguiu esmagar completamente minhas duas pernas. Tive que me arrastar pela lama por 2 semanas inteiras de rastejamento lento e doloroso para chegar à cidadela mais próxima. Isso foi há muitos anos, é claro, mas nenhuma abominação conseguiu fazer tanto mal a mim desde então. Como todos pareciam com vontade de se gabar de suas cicatrizes de batalha, Quentin hesitou um pouco e decidiu compartilhar uma história também. Fui capturado por uma criatura do pesadelo que parecia uma aranha gigante uma vez. Ela me colocou em um casulo, impenetrável e encheu com fluido digestivo, para me transformar em uma lama facilmente consumível. Como as aranhas fazem. O problema era que eu era capaz para me curar um pouco mais rápido do que o ácido estava me dissolvendo. Ainda assim, depois de várias semanas disso, minha paciência se esgotou. Kim olhou para ele com horror. Sei como. Como você escapou? O galante sorriu. Bem, enquanto o ácido estava corroendo lentamente meu corpo, eu estava corroendo lentamente o casulo. Ele cedeu antes de mim, felizmente. No entanto, falhei em vingar as outras vítimas e matar a aranha. Ainda está fora lá, em algum lugar. Espero que nos encontremos novamente, um dia. Kim olhou para baixo e suspirou. Na verdade, nunca me machuquei muito. Houve uma vez em que toda a minha coorte contraiu uma praga estranha. Era uma doença realmente torturante e rapidamente se espalhou por toda a cidadela. Muitas pessoas morreram em agonia. Eventualmente, descobrimos que a praga era uma manifestação de um terror bizarro. Assim que descobrimos, um santo do grande clã Song chegou e de alguma forma conseguiu destruí-lo. Eu, assim como aqueles que ainda estavam vivos, fomos poupados. Luster deu um tapinha no ombro da jovem. Você fez bem, Kinmi. Então, ele olhou para Sunni, hesitou por alguns instantes e perguntou cautelosamente,
E você, capitão? Você já se machucou muito? Sun-Yi coçou a nuca. Oh! Deixe-me pensar. Eu tive minha caixa torácica esmagada uma vez, eu acho. Eu também fui estripado, envenenado, queimado e afogado. Uma vez, eu até fui queimado e afogado ao mesmo tempo. Luster piscou. Como alguém pode ser queimado e afogado ao mesmo tempo? Sun-Yi deu-lhe um sorriso animado. Fácil. Você só precisa se afogar em metal fundido. Mas o pior ferimento físico que já recebi. Hein? Tem que ser decapitado, eu acho. Esse realmente doeu. Honestamente, eu não recomendo ser decapitado, se você pode evitá-lo. Realmente não vale a pena. Na maioria dos casos. Os 6 despertos estavam olhando para ele com expressões estranhas. Sun-Yi pigarreou. O quê? Realmente não é. Confie em mim, eu deveria saber. Capítulo 830. Partida no dia seguinte, o êxodo do primeiro exército de evacuação do quadrante norte finalmente começou. Sun-Yi e os outros capitães observaram a massa de humanos, máquinas e contêineres de carga fluindo para os porões de carga, aparentemente sem fundo dos 40 leviatãs de metal das altas paredes da fortaleza do porto. Nenhum dos 6 falou, consumido por pensamentos sombrios. Master Jet também permaneceu em silêncio. Atrás deles, o grande acampamento que estava fervilhando de atividade apenas alguns dias atrás foi completamente desmontado e desaparecido. Diante deles estava a infinita extensão cinzenta do Mar 1, futuro incerto. Embora apenas um quarto de todo o contingente de evacuação estivesse navegando para o sul a partir deste porto hoje, o escopo de tudo isso era realmente imenso. Olhando para os navios temíveis e a enxurrada de soldados embarcando neles, Sun-Yi não pôde deixar de sentir um pouco de admiração. Era fácil acreditar que nada seria capaz de deter uma força tão tremenda. No entanto, ele sabia melhor. Depois de um tempo, Mestre Jet suspirou. Tudo bem. É hora de partirmos. Reagrupe-se com suas coortes e prossiga para os navios designados. Você sabe o que fazer se o comboio encontrar um desastre no caminho. Faça o possível para sobreviver. Se a nau capitânia afundaria com isso, siga a cadeia de comando. Vandal vai assumir a liderança da empresa na minha ausência. Mestre Randall olhou sombriamente para ele e fez uma careta. Espero que não precise. Mesmo que o comboio fosse guiado pelos emissários da Morada da Noite, não era certo que todos os navios chegariam à Antártica. A navegação naval sempre foi perigosa, e a maioria dos despertos e ascendidos do primeiro exército eram praticamente inúteis em combate aquático. Incluindo ensolarado. Olhando para seus colegas uma última vez, ele saiu das sombras e apareceu perto de uma doca lotada. Não foi difícil encontrar os membros de sua coorte, já que a maioria das pessoas lhes dava um pouco de espaço por respeito. Aproximando-se deles, colocou uma máscara confiante e perguntou em tom descontraído, você está pronto? Todos assentiram. Exceto Luster, que de repente pareceu preocupado. Na verdade, eu nunca estive em um navio. Não vou enjoar, certo? Sun-Yi olhou para ele por alguns momentos, então deu de ombros. Você é um desperto, não é? Supõe-se que os despertos sejam resistentes a essas coisas. Então. Veremos, eu acho. O rosto de Luster caiu. Ele se demorou por alguns momentos e suspirou. De alguma forma, sinto que você não gosta muito de mim, capitão. Sun-Yi não respondeu. No entanto, Billy de repente deu um tapinha no ombro do jovem. Bem, eu, por exemplo, estou muito feliz por você estar conosco. Denion Luster sorriu. Realmente. O espadachim deu a ele um sorriso amigável e assentiu. Claro. É muito valioso ter pessoas como você por perto. Quero dizer, basta olhar para você e fica claro que você vai morrer primeiro. O que, portanto, significa que não serei eu. Já me sinto melhor. O jovem olhou para ele com raiva e zombou. Não brinque assim. Não é engraçado. Bela piscou algumas vezes. Eu não estava brincando. Enquanto isso, Sun-Yi balançou a cabeça e se virou para esconder um sorriso. Chega de conversa. Vamos. Juntos, eles entraram no longo pier e se moveram em direção ao navio distante. A massa de pessoas se abriu para deixá-los passar e depois se fechou, atrás deles como água. Parecia um pouco surreal. Logo, a sólida massa de aço do encouraçado obscureceu o céu.
Sentindo sua sombra espessa abraçá-lo, Sun-Ni de repente se sentiu um pouco mais calma. Ele olhou para as ondas cinzentas abaixo, suspirou e pisou no largo enlace que ligava o pier à enorme embarcação. Alguns segundos depois, a boca escura do porão de carga engoliu ele e seu povo. Uma vez a bordo do navio, a coorte se divide para realizar várias tarefas. Kim, Luster e Samara foram verificar os suprimentos alocados para a coorte, incluindo o rino modificado que já havia sido armazenado em um berço especial em um dos porões de carga menores do navio gigante por algum tempo. Como eles não tinham acesso a ele antes de hoje, havia uma infinidade de verificações e diagnósticos que eles precisavam executar. Bailey, Dorn e Quentin seguiram um dos oficiais de logística do navio para garantir os alojamentos para a coorte e obter a configuração do terreno, enquanto Sun-Ni vagava para o convés superior. Lá, ele caminhou perto da borda e se apoiou no corrimão alto, olhando para a superfície distante da água. Imagens da costa esquecida e do mar escuro surgiram das profundezas de sua memória, fazendo-o estremecer. Enquanto Sun-Ni esperava a partida da frota, suas sombras exploraram o encouraçado. Mesmo que lhe não fosse muito útil se um enxame de Nightmare e criaturas ou algum horror colossal das profundezas atacasse o comboio uma vez em trânsito, ele ainda estava determinado a memorizar cada canto e recanto deste gigante caixão de aço. Apenas no caso. A perspectiva de entregar sua vida nas mãos de estranhos não agradava a Sun-Ni, para dizer o mínimo, mas ele não tinha muita escolha. Pelas próximas 2 a 3 semanas, a tripulação do encouraçado e os Nightwalkers encarregados do comboio iriam decidir se todos eles viveriam ou morreriam. Maldições. De repente, Sun-Ni ficou muito infeliz com o fato de não ter adquirido nenhuma memória poderosa relacionada à natação. Mesmo que pudessem apenas dar a ele a ilusão de estar seguro, ainda assim seria melhor do que nada. Talvez eu deva fazer disso uma prioridade quando chegarmos à Antártida. Duvido que esta seja a última vez que tenho que atravessar grandes extensões de água. Pensando bem, não é estranho que eu, de todas as pessoas, tenha negligenciado tanto a navegação? Depois de passar tanto tempo tentando escapar do mar escuro, até mesmo um completo tolo aprenderia a respeitar a água. Mas talvez fosse esse o motivo. Na orla esquecida, Sun-Ni havia se acostumado a igualar as profundezas à morte. Ele nunca havia considerado o mar como outra coisa por causa disso. Lentamente, os últimos retardatários do primeiro exército de evacuação embarcaram nos leviatãs de metal. Os portões dos porões de carga foram fechados, as escotilhas fechadas. Correntes maciças chacoalharam quando as âncoras foram levantadas. Todo o navio de guerra abaixo dele vibrou quando seus poderosos reatores ganharam vida. Lentamente a princípio, depois cada vez mais rápido, o comboio começou a se mover. 40 montanhas de liga e aço navegaram adiante, seus arcos cortando as ondas como lâminas gigantes. Milhares de pessoas se moviam em suas barrigas de metal, dando vida às feras de ferro. Sun-Ni olhou enquanto a fortaleza portuária lentamente crescia cada vez menor. Logo, a costa ficou coberta por uma névoa escura. O primeiro exército de evacuação havia deixado o quadrante norte,